Pessoal, vamos falar um pouquinho então sobre a arqueologia do Oriente Médio, antigamente falava-se mais Oriente Próximo, paradigmas e novas reflexões. Deixa eu ver só se está ligado aqui. Quando você ouve falar de Assurbanipal, o grande conquistador e rei da Assíria, nós geralmente entendemos, só ver o meu tempo aqui, nós geralmente falamos de Assurbanipal pela sua crueldade. Se você for ao Museu Britânico, você vê nos painéis ali a crueldade com que os assírios tratavam as pessoas que eles subjugavam. Só para você ter uma noção, você já ouviu falar no provérbio, isso aqui me custou mais caro que os olhos da cara, ou isso me custou os olhos da cara? Você sabia que esse provérbio é oriundo dos assírios? Porque Assurbanipal tinha o costume de, depois de conquistar um determinado grupo, ou uma etnia, ou um reino, ele trazia o rei e falava assim: o que você quer? Você quer viver ou morrer cruelmente e ter sua família toda morta com você? O rei: eu quero viver. Então ele vazava os olhos do rei para que ele continuasse vivo com sua família. A partir disso, então, houve a expressão que já vem desde a Antiguidade Clássica: isso me custou os olhos da cara. Agora, pouca gente sabe que Assurbanipal, além de ser um homem cruel, era um apreciador de arte. Quando o palácio dele em Nínive foi escavado, eles encontraram ali uma enorme biblioteca, inclusive com documentos antigos e cópias de documentos antigos, datados até de 1000 anos antes dele. Então nós notamos que Assurbanipal já tinha o costume de colecionar obras raras, como se fosse um museu do livro. A palavra museu vai ser um pouco anacrônica aqui, mas apenas para vocês entenderem. Aqui eu tenho também uma estátua que está no Museu de Istambul, na Turquia. É a estátua de Pusur Ishtar. Ele era governador de Mari. Entre 1894 e 1594. Não, está errado aquela data ali. Ele não foi tanto tempo governador de Mari, eu tenho certeza. Na verdade, a segunda está errada ali, que é 1894 para adiante. Aquela segunda tem que corrigir. Mas o que chamou a atenção da arqueologia é que a estátua dele não foi encontrada em Mari, nem no século XIX, quando ele foi governador de Mari. Sabe onde a estátua dele foi encontrada? Junto com várias outras estátuas antigas, numa sala do Palácio de Verão de Nabucodonosor, na Babilônia. Nabucodonosor viveu entre o sexto e o quinto século antes de Cristo. Então, olha que interessante, numa sala enorme do Palácio de Nabucodonosor, havia estátuas de reis e deuses que existiram, eram cultuados pelo menos 1000 anos antes de Nabucodonosor. Inclusive, essa estátua desse leão é parcialmente quebrado. E essa estátua já estava quebrada ali no Palácio de Nabucodonosor. O que nós deduzimos? Que Nabucodonosor já tinha alguma prática de guardar utensílios de outros povos subjugados. E o que nos chama a atenção, embora os museólogos não gostam de chamar isso de museu, quero deixar isso registrado, o que nos chama a atenção é que essa sala era um lugar público. As pessoas da Babilônia tinham o costume de entrar na sala de Nabucodonosor para ver as peças de arte que ele possuía de 1000 anos antes dele. Daniel fala que quando ele conquistou Jerusalém, ele levou para a terra do seu Deus os utensílios do templo de Jerusalém, inclusive utensílios do próprio santuário. E a Arca da Aliança, para não ser levada por Nabucodonosor, foi escondida. Só um parênteses aqui que não tem muito a ver com a minha palestra, mas para você poder examinar um pouquinho. Imagine a humilhação de Daniel e seus companheiros, presos na Babilônia, escravos na Babilônia, tendo de visitar o Museu de Nabucodonosor e vendo ali no museu objetos sagrados do santuário do Deus de Israel. A fé de Daniel deve ter sido muito provada, muito provada. Mas eu estou dando esse exemplo de Assurbanipal e Nabucodonosor para mostrar para vocês que desde a antiguidade já havia uma proto-arqueologia e uma proto-museologia. Eu estou chamando de proto porque não era necessariamente a museologia com os critérios que nós temos hoje, nem a arqueologia, mas as pessoas parecem que tinham o costume de guardar em museus objetos antigos que tinham algum valor. E não foi só Nabucodonosor e Assurbanipal. Aqui eu tenho um outro palácio que está na cidade de Ur dos Caldeus. E esse palácio, traduzindo em português, seria chamado de Sala da Justiça. Esse palácio foi organizado por uma mulher chamada
Ela era irmã, inclusive, de Belsazar. Seu nome era Bel-Shati-Namnar. Bel-Shati-Namnar era irmã de Belsazar, aquele do capítulo 5 de Daniel, da escrita na parede. E o que nos chamou a atenção quando foram escavados o Palácio da Justiça em Ur, é que ela também guardava ali várias estátuas antigas, cuja datação não é da época da Babilônia, mas da época da antiga Babilônia, da época de Hammurabi, na época de Sargão I da Assíria. E junto com as peças encontraram vários tabletes, inclusive esse aqui, que tinha uma frase que se repetia em quase todos eles: para a maravilha de quem contempla. Para a maravilha de quem contempla. Um indício arqueológico que ali também havia momentos de visitação pública em que as pessoas podiam ver peças da antiguidade sendo guardadas e admirarem-se. Os gregos também, no período Ptolomaida, construíram uma enorme biblioteca, a Biblioteca de Alexandria, com o fim de guardar ali livros e o conhecimento do mundo inteiro. Então vocês notem que os romanos também, se eu for citar, os romanos também levavam relíquias de outros povos e guardavam. Eu não sei se vocês sabem disso, mas a comercialização de obras de arte já existia desde Cícero. Nós temos informação de Cícero, por exemplo, como colecionador de obras de arte egípcias. Já naquele tempo. Então havia uma proto-arqueologia na antiguidade e uma proto-museologia. Essa prática de colecionismo, ela entrou no período bizantino em diante, com a diferença que agora não se colecionavam objetos de guerra, porque antes eles levavam objetos de guerra, mas principalmente com objetivo religioso. Dizem que Helena, a mãe de Constantino, com 78 anos, foi para a Palestina com uma enorme quantidade de homens ali, historiadores, um exército ali, e ela começou na Palestina, ela era cristã, a demarcar lugares onde ela achava que eventos históricos aconteceram. Ela chegou em Belém, viu uma gruta, comentou com alguns, marcou o lugar, construiu a igreja da Natividade. E ali pensaram que era onde Jesus nasceu. Foi em outro lugar, marcou onde ficava a casa de Santana, que era, segundo a tradição, a mãe de Maria. E no lugar que ela marcou lá, diz a lenda que ela encontrou o lugar do Calvário. E ela mandou escavar o lugar do Calvário. E encontrou 3 poços mal cheirosos. 3 fossos mal cheirosos. E ali havia 3 cruzes. Ela pensou, uma das cruzes é de Jesus. Esse quadro aqui, que inclusive está na igreja do Santo Sepulcro, ilustra o momento em que a cruz de Cristo foi encontrada. Helena está aqui, ó. Isso é uma pintura bem antiga, Helena está aqui. Então eles pegaram uma mulher doente, fizeram-na deitar na primeira cruz, nada aconteceu. Ela deitou na segunda, nada aconteceu. Quando ela deitou na terceira, ficou curada. Então determinaram, aquela é a cruz de Cristo. Se você for hoje na igreja de Notre-Dame em Paris, você lá tem a Maison du Trésor, que tem pedaços da cruz de Cristo. Se você for também em Jerusalém, tem uma sala do tesouro que também tem pedaços da cruz de Cristo. A Europa toda está inundada de pedaços da cruz de Cristo. Aliás, era tão miraculosa essa cruz de Cristo que dá para construir 2 arcas de Noé só com os pedaços da cruz de Cristo que existem aí na Europa. Essa proto-arqueologia, com viés agora religioso, se intensificou no período das cruzadas. Os cavaleiros templários iam para Jerusalém em busca de relíquias sagradas e inundaram a Europa daquilo ali. Era pedaço de osso de santo, dente de apóstolo. A coisa era tão séria que Martinho Lutero, num diálogo interpretado por Tyler, dizia para os seus alunos na escola que havia tantos ossos de santos na Europa que só na Espanha você encontrava 15 dos 12 apóstolos. Realmente havia muitas relíquias sagradas. Vou dar um exemplo de algumas delas para vocês. Esse aqui é um relicário que está na Bélgica e que contém, segundo eles, sangue de Cristo. Aqui, a igreja de Santa Anastácia, construída na Polônia, e aqui também você tem pedaço da cruz de Cristo. Em Calcutá, havia esse utensílio que foi roubado em 1983, que trazia a pele do prepúcio de Jesus. Aqui do lado, a cabeça de Maria Madalena. E aqui, gotas do leite do seio de Maria.
Eu vi na Europa, numa igreja, em Laterano, a pena da pomba do Espírito Santo no altar. Pena que não podia fotografar lá dentro. E assim vai. Mesmo o Frederico Sábio, o príncipe da Prússia, que protegeu Martinho Lutero, ele tinha uma coleção de mais de 12 mil relíquias sagradas. E ele cobrava ingresso para ver aquilo. E cada um que via aquela coleção ali, tinha as penas no purgatório e no inferno, no purgatório diminuídas. E assim foi. Olha, a cabeça de João Batista ele deveria ser uma besta do Apocalipse, porque tem uma cabeça de João Batista na Polônia, tem uma na Bulgária, tem uma na Rússia, e a outra, eu esqueci, tem uma na França. Tem 4 cabeças de João Batista guardadas em igrejas diferentes. Aqui também, em 1485, na Via Ápia, encontraram o corpo de uma menina romana muito bem preservado e virou objeto de peregrinação. Esse corpo depois foi escondido a mando do Papa, porque estava descontrolado o ritmo da peregrinação ali, e nós só temos o desenho dele feito na época. A estátua do Laocoonte também foi encontrada, porque muitas pessoas encontravam estátuas e davam para o Papa, e o Papa colocava no jardim do Vaticano. Isso ajudou com que muitas obras de arte fossem recuperadas. Por exemplo, essa aí foi encontrada numa fazenda, e o camarada doou para o Papa a troco de alguns ducados, doação. E o Papa, quando colocou lá no Jardim do Vaticano, chamou 2 homens para ver a estátua. Zagallo, que não era o técnico, ele era muito velho na época, Zagallo, e o outro foi Michelangelo. E Zagallo percebeu que era Laocoonte, um personagem da mitologia grega, e Michelangelo usou essa estátua como inspiração para criar as estátuas renascentistas. Inclusive a Pietà, inclusive o Davi, o Moisés, foram inspirados no achado dessa estátua aí. Olha como é que as peças também começaram a ser transportadas para o Museu Britânico quando estava sendo inaugurado. Durante essa época de grande colecionismo, as pessoas pegavam peças e guardavam. Joachim Winckelmann, que era um bom vivant, ele se tornou, para alguns, eu não gosto muito dessa alcunha, o pai da arqueologia moderna. Por quê? Ele foi o primeiro a trabalhar um sistema de catalogação das peças que estavam espalhadas em toda a Europa. Onde foram encontradas, qual a data original dela, mais ou menos. Agora, se você olhar, como a minha palestra é para falar de arqueologia, desde os modelos antigos até os paradigmas e as novas tendências, a partir do século XVIII e XIX, a arqueologia, e a museologia vem depois disso, começou a ter áreas de maior cientificidade. Vamos recapitular o que nós vimos até aqui. A pessoa viu uma peça de arte, na época mais antiga, roubava e levava para o seu castelo como troféu de guerra, espólio de guerra. Depois, a partir do período bizantino, viam a obra de arte e levavam porque era bonita ou porque tinha significado religioso. Tudo bem até aí? Mas houve 3 achados arqueológicos que mudaram o viés da arqueologia. O primeiro foi por Fiorelli, que descobriu a cidade de Pompeia. O que modificou? Vocês conhecem a história de Pompeia, não é? Pompeia foi destruída pelo vulcão Vesúvio no ano 79 depois de Cristo, e a cidade, como ela foi toda soterrada por lava, basalto, todo soterrado ali, as pessoas que acabaram queimando deram um oco dentro da lama. Quando Fiorelli começou a escavar, ele viu aquele oco e ele resolveu colocar plaster ali dentro, tipo lã de vidro, uma substância ali. E quando abriram, viram que a substância dava justamente o formato da pessoa na hora que ela morreu. Então você tem cachorro retorcendo, você tem homem agarrando dinheiro. Essas peças acabaram tornando com que Pompeia e Herculano fossem um museu a céu aberto. O que mudou? A partir daqui, as pessoas agora não estavam interessadas só no artefato, mas no contexto. E Pompeia começou a trazer à lume informações sobre a vida diária dos povos que viveram naqueles tempos. Depois disso, houve Schliemann. Schliemann começou a pegar a Ilíada de Homero
E Schliemann começou, através da Ilíada de Homero, procurar a cidade de Troia, e encontrou Troia. Agora já havia uma ponte entre a literatura clássica antiga e achados da arqueologia. Pompeia Herculano, o achado de Troia, de Schliemann. E, finalmente, Arthur Evans escava o palácio de Knossos, em Creta, onde teve a famosa história do Minotauro. Qual a importância do palácio de Knossos? Porque ali está o berço da civilização europeia. Tudo isso aconteceu, pessoal, numa época em que estava tendo um profundo nacionalismo europeu. O que era esse nacionalismo europeu? Os países da Europa estavam se configurando, estavam muitos deixando de ser reinos, se tornando repúblicas, e agora estavam com um profundo orgulho. A antiga Prússia agora estava virando a Alemanha, a Áustria estava querendo saber se ia ficar separada ou se ia juntar com a Alemanha, e você estava encaminhando numa época em que um país queria ser mais soberano do que o outro. Então, nessa época de nacionalismo europeu, em que os países da Europa estavam se consolidando, como a Itália, por exemplo, veio junto a Revolução Industrial, onde as pessoas começaram a abrir agora portos, estradas, rodovias, ferrovias, e à medida que eles iam abrindo ferrovias, iam achando peças do período dos romanos, dos etruscos. Agora faça uma salada de tudo isso que eu falei. Nacionalismo europeu, orgulho, abertura de novos portos, a Europa se configurando de maneira cada vez mais austera, mais orgulhosa, descoberta de artefatos antigos, através das estradas que eles abriam, o progresso, a visão positivista de Augusto Comte, o progresso está chegando. Charles Darwin, já muito mencionado aqui pelo Michelson, começa a dizer que o homem é produto de uma evolução das espécies. Só para você ter uma noção, a bandeira do Brasil é inspirada também nesse positivismo exagerado aqui. Ordem e progresso. Progresso, progresso. A ciência evoluindo, avançando. A sociologia nasce nessa época, porque as pessoas estavam otimistas. Eles finalmente abandonaram qualquer resquício da antiga Idade Média, e a Idade Moderna agora se acentuou de fato. Você agora descobriu a máquina de tirar caroços de algodão, o navio a vapor de Robert Fulton, o orgulho europeu. Com isso, então, Thomson, na escola de Copenhague, inspirado no evolucionismo de Charles Darwin e outras coisas mais, ele viu um monte de peças que estavam guardadas ali dentro do porão da universidade. Então ele separou, olha, já que o ser humano está evoluindo, olha o que Thomson pensou, já que o ser humano está evoluindo, então as peças de metal são superiores às peças de pedra. Claro que são, não são? Metal é mais difícil de trabalhar do que pedra. Então as peças de pedra são mais primitivas, foram usadas por homens primitivos. Depois vem as peças de metal. Mas vem cá, nas peças de pedra, algumas são mais bem feitinhas, polidas, outras são lascadas de qualquer maneira. Então vou dividir as pedras em períodos diferentes. E o metal também. Primeiro vem o bronze, primeiro vem o calcolítico, depois vem o bronze, depois vem o ferro. Assim, com esse critério, ele criou a régua de composição da historiografia que se usa até hoje. Fala-se do homem no período lítico, que é o período da Idade da Pedra. Você tem o paleolítico, epipaleolítico, depois você tem o mesolítico, neolítico, vulgarmente o pessoal chama Idade da Pedra Lascada, Idade da Pedra Polida. Os Flintstones viveram na Pedra Polida, só para registrar. Depois vem o período do bronze, do calcolítico, quando o ser humano começa a usar o cobre. Depois é o período do bronze, depois é o período do ferro, e essa régua determinou quase toda a linguagem arqueológica e historiográfica. Agora vejam também, o Michelson falou um pouco com vocês aqui da tendência racista do movimento da evolução. Olha como é que a evolução também influenciou todo esse perfil. Gustave Coursina pegou todos os indícios evolutivos e tudo mais e começou a colocar o grande homem da Alemanha como sendo aquele nobre. Agora vocês vão ver a importância da arqueologia para eles. Como é que eu sei que eu sou nobre? Como é que você sabe que um príncipe é príncipe? Pela linhagem dele. O alemão sempre quis ser o ariano, o supremo, aquele que veio das Árias.
o supremo, acima de tudo. Mas para provar isso, ele tinha que mostrar a genealogia dele. Daí a preocupação em ter uma escavação arqueológica que mostrasse que a Alemanha tinha uma origem superior e a partir da Alemanha que tudo era desenvolvido. A ideia que se ensinava nessa época era o seguinte: o que era produzido aqui era superior. Como todos os outros são inferiores, à medida que você vai saindo daquele centro, a capacidade inventiva vai diminuindo. E a arqueologia ensinava isso. Montelius, por exemplo, colocava que o centro da cultura era a Europa. E sendo a Europa o centro da cultura, todos os povos, à medida que iam se afastando da Europa, se tornavam cada vez mais inferiores. Cada vez mais inferiores ao início. Há graus de inferioridade, por isso que eu posso falar cada vez mais inferiores. O africano era o povo inferior à Europa. Na verdade, essa linguagem eurocêntrica, ela dominou tanto que até hoje nós somos um pouco vítimas dela. Você pode olhar, nós somos um pouco vítimas dela. Você fala que um professor veio da Universidade de Stuttgart, na Alemanha, todo mundo quer ouvir, mas se ele veio da África do Sul, já não tem tanto peso assim. Nós ainda pensamos em África como sendo um lugar primitivo, atrasado, uma série de coisas assim. E a Europa é o centro da cultura. Lá é o centro de tudo. A colônia é inferior ao colonizador. O colonizador, ele tem uma mente mais esperta. Ele está no topo da cadeia evolutiva. Por isso, ele consegue inventar coisas que o primitivo só consegue copiar. Vou repetir. A ideia é que a pessoa mais evoluída, na linha genealógica do darwinismo, ele tem capacidade inventiva. O outro só copia. Com isso, eles pegavam, por exemplo, faziam a seriação, a sequência de pontas de flecha. Então, por exemplo, se você tem essa flecha aqui, ó, e essa aqui, e uma foi encontrada mais ou menos 20 ou 30 quilômetros da outra, ele vai dizer, como essa está mais bem feitinha, esse povo que produziu essa ponta de flecha era superior a esse. Porque se conseguiu inventar. Esse, como era primitivo, não conseguiu inventar. Ele apenas copiou. E outros não conseguiram nem copiar. Gente, essa linguagem invadiu tanto a Europa no século XIX e início do século XX, que se você pegar alguma literatura produzida na época, ela esboça essa linguagem de superioridade do europeu em cima dos outros. Por isso justificava-se a escravidão dos negros. Porque o negro é raça inferior. Se ele é raça inferior, ele não tem condição de se autogerir, de se autogovernar. Ele é como se fosse uma criança. Então ele tem que servir ao homem branco. Aí você pega os livros feitos na época. Assim como o Michelson mostrou as propagandas de machismo aqui, pegue, por exemplo, a história do Robinson Crusoe. O Robinson Crusoe, ele chega numa ilha e ele encontra lá um nativo, que ele põe o nome de Sexta-feira. E o nativo é obrigado a chamá-lo de mestre. Percebeu a noção de superioridade? Pega o Tarzan, o menino criado pelos macacos. Mas o Tarzan, quando está na floresta, ele se torna o rei da selva, porque ele é um homem branco. E até os outros nativos ali da África reverenciam Tarzan, porque Tarzan veio da Europa. Ele é o superior. Não sei quantos vão se lembrar, mas até nas revistinhas em quadrinhos tinha um fantasma, que era um homem, o espírito que anda sobre a floresta, e ele era um homem branco que os negros idolatravam. Então vai muito por aí. Esse autoritarismo vai depois virar em Adolf Hitler, querendo promover a raça ariana e perseguindo inclusive os judeus na Europa. Dentro desse viés, a arqueologia começa a ficar científica. Mas olha que tristeza eu tenho que admitir para vocês. A arqueologia se torna científica justamente num contexto de segregação, machismo, eurocentrismo, entendem a expressão? Eurocentrismo, supremacia da Europa. Aí cria-se a teoria histórico-culturalista de Very Gordon Childe,
Essa teoria enfatiza determinadas sociedades históricas em seu distinto agrupamento étnico e cultural de acordo com a sua cultura material. E assim eles estudavam. A arqueologia começava a escavar aqui, aí você ia para o museu na época, tinha lá os povos primitivos, os povos mais avançados. A antropologia falava do homem mais primitivo, do homem mais avançado. Nesse viés veio a arqueologia marxista. A arqueologia marxista já é nos anos 40, 50 em diante. A arqueologia marxista, como a União Soviética, depois da Revolução Bolchevista, ela se tornou completamente isolada do mundo exterior. Primeiro pela política, segundo pela língua russa, a União Soviética criou a arqueologia marxista própria, que dizia que o que faz o homem evoluir e progredir é a luta de classes sociais. Só que nós tivemos um problema nos anos 60, 1960. A arqueologia histórico-cultural dizia que o centro do mundo era Europa. Os superiores eram os europeus. Colonizado era povo inferior. Entenderam essa filosofia? Só que eu tenho um problema nos anos 60. É que você tem do outro lado do mundo uma colônia que deu certo. Entenderam o ponto? Se a colônia sempre é intelectualmente, culturalmente inferior ao colonizador, como é que você explica o fenômeno Estados Unidos da América? E os americanos não aceitaram a arqueologia clássica que vinha da Europa, histórico-culturalista. Só para deixar claro, alunos de história aqui, era essa arqueologia clássica da Europa que valorizava os textos. O historiador e o arqueólogo trabalhavam em pé de igualdade. Os textos estavam ali. A arqueologia era umbicada dentro da faculdade de História. Só que na América, eles rejeitaram a arqueologia do Velho Mundo. Rejeitaram. Qual foi o resultado? Criaram o processualismo, ou a nova arqueologia, que abandonou por completo aquelas visões evolucionistas da arqueologia europeia, aquela visão de povo superior, povo inferior, e abandonou também os textos. Você tem essa nova arqueologia dos anos 60, também chamada de processualismo. Ela procurou leis gerais ou regularidades no comportamento humano em sua adaptação ao meio, em qualquer época ou lugar. Busca uma arqueologia científica, o mais positivista possível. Quer saber como a materialidade se comporta sistemicamente de cultura em cultura. Só que nisso eles não ficaram muito diferentes dos seus antecessores histórico-culturalistas, e eu vou explicar isso daqui a pouco. A ideia da arqueologia processualista era tornar o ser humano um objeto que você pode pesquisar através de ciência. Então eles criaram, por exemplo, arcabouço do pensamento humano, como se o ser humano fosse uma máquina projetada. O ser humano, sob tal condição, vai agir assim. Sob tal condição vai agir assim. Então, enquanto na primeira arqueologia, um objeto, raciocine comigo, na primeira arqueologia, eu encontrava esse objeto aqui na cultura X. Eu encontrava um copo muito semelhante na cultura Y. Sabe qual era a interpretação que se dava? Aquela cultura como é superior, inventou aquele copo. E essa copiou. Então, em algum momento, essa cultura teve ligação com a outra. Na arqueologia processualista dos anos 60, isso foi abandonado. Não. Aquela cultura inventou um copo e essa, por coincidência, inventou outro. Porque o ser humano, sob necessidade, inventa coisas. Vou dar um exemplo religioso para ficar mais fácil para vocês entenderem. Se você pegar alguns livros da época histórico-culturalista, de mitologia comparada, eles iam pegar assim: olha, o Deus Sol era adorado no Egito, o mesmo Deus Sol era adorado na Babilônia, o Deus Sol também era adorado em algumas etnias da África. Isso significa que um dia elas se conversaram e o culto ao Deus Sol foi espalhado em todas elas por uma questão de transmissão, difusionismo, entenderam? Depois dos anos 60, a interpretação é outra. Um grupo adora o Sol no México,
Outro grupo adora o Sol na África simplesmente porque o Sol é um astro-rei e, como chama atenção, por coincidência, um adorou lá e o outro adorou aqui. Não tem nenhuma coincidência entre eles, não tem nenhuma, relação entre eles, nenhuma transmissão de ideia entre eles. Ficou clara a diferença de interpretação? Então agora, se a Grécia tem um homem forte lá chamado Hércules, e você encontra na África a história de um outro forte, você não vai falar que a África teve contato com a Grécia e imitou a mitologia grega. Você vai falar que coincidiu. O ser humano tem a noção, tem a propensão a criar heróis, e heróis são fortes, ponto final. Vou falar mais um pouquinho do processualismo. Esse é Luz Binford. Ele dizia, arqueologia, antropologia ou não é nada. Se você estudar arqueologia, o professor Milton Torres está aqui, pode confirmar isso aqui. Se você estudar arqueologia na Europa, geralmente o seu departamento de arqueologia vai estar na área de história. Se você for estudar arqueologia nos Estados Unidos, é sociologia e antropologia. Em alguns momentos, até o departamento fica num outro prédio separado e pouco diálogo há. Tá certo? Mesmo no Brasil, nós às vezes temos uma separação entre a arqueologia e a história. Por um viés muito interessante. Antes de falar desse viés, deixe-me falar do Binford. Em 1969, Binford começou a colocar em prática o método do processualismo. Abandona o texto escrito. Ele é político. Eu vou sentar com os esquimós e vou ver como é que os esquimós fazem as ferramentas deles. Porque o esquimó ainda é um sujeito que vive em meio à natureza. E esse método procurava uma correlação entre o modo do esquimó fazer o objeto e o modo do índio brasileiro fazer o objeto. Mas cuidado, quando eu digo o modo do índio brasileiro fazer o objeto, não é como na versão anterior, que o índio brasileiro imitou o esquimó imitou o índio. Os dois fazem objetos semelhantes porque os dois são seres humanos. E o ser humano tem um comportamento padrão. O que eu preciso, pensavam os processualistas, é descobrir qual é esse comportamento padrão. Havia uma coisa também acontecendo nessa época, a partir de 1914, e entrou no período ali do processualismo. Várias ex-colônias da Europa começaram a se tornar independentes. E você vai entrando nos anos 60, 70, você vê a libertação de Angola, a libertação de Moçambique, Macau, a Índia, que era do mandato britânico, agora começa a se tornar independentes. E quando elas se tornam independentes, existe uma força muito grande contrária ao imperialismo europeu. É porque nós somos brasileiros e a nossa independência está muito longe de nós, 1822. Mas se você conversar, não sei se é algum angolano aqui, tem um angolano lá no fundo. Até hoje em Angola é muito comum usar a expressão, isso aqui é a expressão dos colonizadores. É ou não é? Ele está balançando a cabeça lá. Isso é a expressão do colonizador, isso é do colonizador, isso é do branco, é do homem que oprimiu. Por que ele fala isso? Porque Angola se tornou independente, foi 75 ou 77? 75, 77 foi Moçambique. Então, como Angola se tornou independente recente, os pais deles viram a opressão do europeu. Então existe uma linguagem muito forte na África e em alguns lugares da Ásia contra o colonizador. Essa linguagem, anticolonialismo, foi melhor explorada por Michel Foucault. Michel Foucault começou a denunciar os textos como sendo textos que trazem propaganda de colonialismo. Então Michel Foucault dizia, ele falava da arqueologia do texto. Você tem que ler o texto sempre desconfiando dele. Por quê? Dizia Foucault. O texto foi produzido pela elite. E a elite coloca o que ela quiser. Daqui a pouco eu vou entrar nas considerações disso para o estudo da Bíblia, viu? Agora vejam bem o que Le Goff dizia. A sua única habilidade do historiador consiste em tirar dos documentos tudo o que eles contêm. O melhor historiador é aquele que mantém o mais próximo possível dos textos. Mas veja agora a nova realidade. Desta crença desmensurada dos positivistas, que preconizavam uma indubitável verdade transmitida pelos documentos textuais,
passou-se a hipercrítica dos mesmos, que nega a credibilidade em toda a tradição textual e historiográfica antiga. O que é isso, Rodrigo? Vou mastigar numa linguagem fácil para você entender. Sem ser polêmico, nós estamos numa época de transição de governo e muita polêmica. Acabou de sair a presidente Dilma Rousseff. Os textos no passado, pelo menos aqueles que sobreviveram até nós, foram raros. Quem podia produzir textos no passado? A caneta. Você pensa que o apóstolo Paulo escreveu um livro, igual você senta e anota alguma coisa num pedaço de papel? Não, o papel era caríssimo. Uma folha de papiro podia custar algo em torno de 2 a 4 denários. Isso dava quase 2 dias ou 3 de trabalho, por uma folha. A tinta era caríssima, a caneta também. Então, produzir um texto escrito era muito, muito caro. A maior parte dos textos antigos, então, escritos, foram produzidos pela elite. Agora, eu vou colocar o problema para você que crê na Bíblia, ver como é que nós vamos resolver isso. Imaginem que daqui a 2000 anos, os arqueólogos escavam Brasília. E do período do governo, não estou emitindo preferências políticas, eu estou apenas fazendo uma comparação, deixo claro. Os únicos documentos do governo Dilma Rousseff que eles encontram são de pessoas ligadas ao PT. Como você acha que esses documentos iam estar descrevendo o governo Dilma Rousseff? Maravilhoso, o melhor governo da história e uma mulher que foi injustamente tirada do poder, não é assim? Só que nós que vemos a realidade, percebemos que há outras maneiras de interpretar essa história. Aliás, alguém já dizia, toda história tem 3 lados, o meu, do outro e a verdade. Mas aí vem a crítica dos processualistas. O historiador daqui a 2000 anos vai ensinar em sala de aula assim: olha, o Brasil teve um excelente governo de Dilma Rousseff, uma mulher que foi injustamente tirada do poder. E com base em que o historiador vai falar nisso? Fonte textual. Aí vem o arqueólogo e escava aqui e percebe que no texto do PT dizia que o Brasil estava repleto de infraestrutura, de ruas asfaltadas, de asfalto, de esgoto. E o arqueólogo escava e não encontra no solo aquilo que o texto dizia. Então ele passa a desconfiar do texto. E com outro problema: o texto foi escrito pela elite. A elite tem a visão dela. Majestade, o povo tem fome, então que comam pão. Mas não tem pão, então que comam croissant. Entenderam o que eu quis dizer? O texto então passou a ser visto, Michel Foucault, dos paladinos disso, como algo que eu tenho que desconfiar e não tomar como fonte histórica primária. Vou só antecipar o problema, quando eu terminar minha palestra, eu tenho mais 10 ou 15 minutos só. Nós que acreditamos na Bíblia, e eu que trabalho com arqueologia bíblica, agora eu tenho que lidar com isso. Se eu fui treinado a desconfiar do texto, e tem que desconfiar mesmo, porque o texto é político, às vezes o texto é tendencioso, às vezes o texto é uma propaganda, mas o que eu faço quando eu tenho um livro que eu acredito que é a palavra de Deus? Como é que eu posso fazer a Bíblia sobreviver na arqueologia moderna se a tendência dos anos 60 para cá, o processualismo, é desconfiar do texto? Entenderam o ponto? Entenderam onde eu vou chegar? Ou pretendo pelo menos chegar? O documento não é inócuo, foi Legoff que falou. Ele é, antes de mais nada, o resultado de uma montagem, consciente ou inconsciente, da história da época, da sociedade que o produziu, mas também das épocas sucessivas durante as quais continuou a ser manipulado. O documento é uma coisa que fica, que dura, o testemunho e o ensinamento, para evocar a etimologia que ele traz, devem ser, em primeiro lugar, analisados desmistificando-lhes o seu significado aparente. Heródoto dizia, por exemplo, que as muralhas de Babilônia eram tão grandes, que 2 carruagens passavam pelas muralhas e conseguiam virar de tão grandes que eram. Mas a arqueologia demonstrou que isso foi um grande exagero
de Heródoto, as muralhas de Babilônia não tinham todo esse tamanho que ele falou. E aí? Como é que eu faço com o texto? Bom, os arqueólogos processualistas abandonam o texto, consideram a fonte de segunda categoria e vão só para o que a gente chama de cultura material. O que me interessa é o que eu encontro em solo, não o que o escritor diz, porque o escritor é tendencioso. O artefato não mente, o escritor sim. A quantidade de casas populares, a quantidade de infraestrutura da cidade não mente, está ali para eu escavar. Agora, o que o político colocou, o que ele fez, isso pode conter mentira. Entenderam a comparação? A partir dos anos 1980, surgiu uma terceira fase na arqueologia que é chamado pós-processualismo. O pós-processualismo é um elemento que eu estou pegando e que eu acho que nós podemos aproveitar na arqueologia do Oriente Médio, a arqueologia bíblica. O pós-processualismo vai encontrar no estudo do pensamento, e não só da cultura material, a sua principal motivação para a investigação arqueológica. Alicerçado nos trabalhos de Ian Hodder, Michael Shanks e Christopher Tilley, o pós-processualismo vai ser uma corrente de diversos segmentos contrários ao processualismo. Serve-se, inclusive, de pensadores sociais como Karl Marx, Anthony Giddens, Michel Foucault, Pierre Bourdieu e instrumentais teóricos como a hermenêutica e a fenomenologia. Algumas posições do pós-processualismo. Primeiro, ele criticou o positivismo da nova arqueologia americana. Porque descobriu-se o que era óbvio: ser humano não é igual ao carro que foi feito em série. Então, se você tem um carro e ele começou a bater um barulhinho no motor, você vai até o mecânico, pelo barulho ele sabe o que tem, porque todos os carros são feitos em série. Então, é errado procurar padrões de comportamento no ser humano que sejam positivos, no sentido científico da palavra. Percebeu também que houve uma substituição do eurocentrismo pelo americanocentrismo. Olha o que o pós-processualismo critica. Está lá a África, vamos estudar o homem africano. Aí vai o professor de Harvard, que não é africano, que não nasceu lá, senta lá e escreve um livro sobre o povo Zulu da África do Sul. E ele se torna a maior autoridade em povo Zulu da África do Sul. E se eu quiser desenvolver uma tese sobre o povo Zulu da África do Sul, eu vou procurar os autores americanos, nunca um autor Zulu. Percebeu o contraste? De novo, a arrogância, dessa vez não da Europa, mas dos Estados Unidos. Eu sei mais da sua cultura do que você. O pós-processualismo resolveu mudar isso. Por exemplo, os pós-processualistas, quando vão estudar Canudos, eles deixam que os locais descendentes do pessoal que participou de Canudos participem das escavações, leiam as peças. Agora não é só o professor da USP que vai lá e fala assim, esse cachimbo aqui e tal. Ele deixa que o caboclo também olhe o mesmo cachimbo e dê a opinião dele. Porque uma coisa é o europeu pegando a machadinha e dando a interpretação dele. Às vezes é o local. Por exemplo, uma machadinha que o europeu ou o americano vão interpretar como sendo objeto de guerra, o nativo fala, não, isso não é guerra não, isso aqui é objeto sagrado. Então agora o nativo também é dado voz a ele. Percebe o imperialismo ainda existente, falei, o estrangeiro que estuda o nativo. O pós-processualismo, isso aqui me interessa, ele não despreza a fonte textual documental como fazia o anterior. Aqui eu tenho uma pista para encaixar a arqueologia bíblica. Ele é pragmático com redução do conteúdo de verdade absoluta. Ser pragmático até me interessa, porque se o pragmatismo fala de teorias que funcionam, beleza. Mas quando o pragmatismo começa a colocar a verdade como não existindo verdade absoluta, isso aqui eu tenho que colocar um ponto de interrogação. Então não dá para pegar um modelo tal qual aplicar na arqueologia bíblica. E outra vantagem do pós-processualismo é que ele é interdisciplinar, ele não se prende apenas numa metodologia. Por exemplo, hoje eu estava conversando com um professor da USP, nós estamos publicando um artigo de arqueologia em arqueometria, em que eu estou trabalhando comigo mesmo, com físicos e químicos. Percebeu? Eu não sei nada de química, nem de física, mas eu estou trabalhando com eles. Nós datamos algumas peças do museu através da termoluminescência. Agora, um próximo trabalho que estamos fazendo é pegar a cerâmica de Jericó e datar com a termoluminescência para ver se eu encontro a data da destruição de Jericó, que é negada
pelos arqueólogos secularizados. Ficou claro para vocês esse contexto da arqueologia? Como a minha palestra termina falando de paradigmas e tendências ou sugestões, como é que eu, como arqueólogo bíblico e conservador, crente, trabalho a arqueologia bíblica nesse sentido? Bom, a arqueologia bíblica, ela nasceu justamente naquele contexto que eu falei com vocês, do imperialismo europeu, do nacionalismo europeu e também das tendências antirreligiosas, como a teoria da evolução das espécies, o marxismo, etc. O professor Naora até me passou um material esses dias aí muito interessante, que é justamente nessa época que nasce também, os alunos de teologia sabem o que eu estou dizendo aqui, a alta crítica, o autocriticismo, que tirou da Bíblia toda e qualquer historicidade. A Bíblia agora se tornou uma novela. Novela, não é um livro histórico. Não existiu Abraão, não existiu Jacó. O curioso é que nessa mesma época, eu quero abrir um parênteses profético aqui. O achado que começa a arqueologia bíblica moderna foi o achado da Pedra de Roseta, no Egito, em 1798. Alguns colocam 1799. Ali começou a arqueologia moderna. Do Egito, o pessoal pulou para a região onde hoje é o Iraque e descobriram a Babilônia. E descobriram o lugar onde viveu Daniel. E é interessante que ali, naquela data em que a Pedra de Roseta foi encontrada, começa o tempo do fim, que segundo o livro de Daniel, deveria ser aberto o livro de Daniel para a humanidade. Então a arqueologia bíblica ela é quase que a resposta de Deus a uma época de muito questionamento à fé. Mas ao mesmo tempo em que a arqueologia estava descobrindo um monte de coisas que confirmavam a Bíblia, a arqueologia no começo, ela arrebentava com o método crítico histórico. Porque o método crítico histórico dizia: Babilônia não existiu, a arqueologia foi e descobriu Babilônia. Nabucodonosor não existiu, a arqueologia foi e descobriu Nabucodonosor. Jesus não existiu, aí foi e descobriu evidências que houve que Jesus existiu. A arqueologia teve um monte de achados. Aliás, Sayce e Rommel, embora fossem simpáticos da escola da alta crítica de Wellhausen, lá da escola de Tübingen, esses dois autores, Sayce e Rommel, certa vez foram obrigados a admitir num congresso de arqueologia que, para embaraço de muitos, a pá dos arqueólogos tem o mau hábito de estar sempre do lado da tradição e nunca da crítica. Porém, o que acontece? Essa escola, inclusive, que tem como nomes Albright, e você tem também... agora fugiu aqui, daqui a pouquinho eu lembro o nome do outro, é a mente cansada. O Albright, nossa, é ruim quando o nome falha assim. Essa escola antiga, ela hoje está sendo contrastada por uma escola que nasceu em Copenhague. Em Copenhague, você tem esses livros aqui, olha. Interpretação bíblica além da historicidade. História, arqueologia e a Bíblia, 40 anos depois da historicidade. Essa escola de Copenhague iniciou Nelson Gleck. Desculpa, viu? Nelson Gleck, o nome do outro arqueólogo aqui. Essa escola de Copenhague criou uma escola que chamamos de minimalismo. O que é o minimalismo? Eu vou aceitar o mínimo da história como historicidade e rejeitar a maior parte dela. Por exemplo, a Bíblia fala de Jerusalém. Ok, Jerusalém existiu. Mas Jesus sendo crucificado, contando histórias ali, tudo isso é mito. Ur existiu. Mas Abraão, o chamado de Deus, tudo mito. Essa escola, hoje, domina muito a imprensa aqui no Brasil. Alguns pensam assim, a arqueologia não confirma a Bíblia, a escola de Copenhague já provou isso. Mas em Israel é uma coisa diferente. Aqui nós temos os principais nomes da arqueologia bíblica de Israel. Você tem Robinson, Albright, você tem Frederick Kenyon, você tem Igael Yadim, esse aqui está escuro, não consigo ver, Kathleen Kenyon, você tem Gabriel Barkay, você tem... nossa, de novo fugiu aqui, daqui a pouco. William Dever. Mas alguns autores, arqueólogos da Universidade de Tel Aviv, têm uma ideia que a arqueologia desmente a Bíblia. Olha que interessante, eu assisti uma palestra com esse cavaleiro aqui, Ziv Herzog
arqueólogo israelense e professor da Universidade de Tel Aviv. Olha o que ele disse no início da palestra dele. Isso é o que arqueólogos têm aprendido de suas escavações na terra de Israel. Que os hebreus nunca estiveram no Egito. Nunca conquistaram a terra de Canaã numa campanha militar. Nunca formaram nenhum conjunto de 12 tribos de Israel. E junto com ele tem Israel Finkelstein. Eu acho curioso que Finkelstein esteve no Brasil. E nós trouxemos aqui no NASP o professor Joseph Garfinkel, que foi meu professor de arqueologia, e ele é conservador. Garfinkel, ele escavou o Palácio de Davi e Herbert Caiafa. E Adolfo Reutemann também nós trouxemos aqui no colégio, que é o curador dos manuscritos do Mar Morto. Não sei quantos estavam aqui há 2, 3 anos atrás, lembro desses dois que visitaram aqui. Eu mandei release desses dois arqueólogos para a revista Veja, nenhuma delas publicou nenhuma linha da presença deles no Brasil. Mas quando Finkelstein foi ao Rio Grande do Sul, a Veja publicou nas páginas amarelas. Dando a entender que nenhum arqueólogo sério acredita na Bíblia. Só que hoje nós temos arqueólogos sérios, como esse que foi meu professor, o Garfinkel. Você tem Eilat Mazar, que está escavando o Palácio de Davi em Jerusalém. E aqui eu tenho arqueólogos liberais que não concordam com a Bíblia, da Escola de Copenhagen, como Lester Grable, Niles Lamb, Thomas Thompson, Keith Whiteland e Niall Silberman. E você tem aqueles que dizem, não, nós escavamos e a arqueologia confirma as histórias da Bíblia. Kenneth Kitchen, William Dever, que é aquele que eu tinha esquecido o nome ali. William Dever teve até uma coisa interessante. Por ter perdido o seu filho num acidente automobilístico, ele se revoltou com Deus e se tornou ateu. Mas mesmo sendo ateu, como arqueólogo, ele continua criticando os minimalistas. Percebeu isso? Edwin Yalmouth, Alan Miller, James Hofmeier, Amihai Mazar, Wiseman, todos esses arqueólogos são pessoas sérias, com artigos subindexados e dizem que a arqueologia confirma a história bíblica. E por que os outros negam em Israel? Razões políticas. Olha o que Yasser Arafat diz quando estava vivo. A ideia de um judaísmo original em Jerusalém é um mito religioso usado para justificar a ocupação e o colonialismo. Lembra a expressão? Não é interessante para a briga Israel e palestinos que você prove que Israel existiu ali muito antes dos palestinos. Se você prova que houve o primeiro templo, você prova que a terra é de Israel. Então provar a Bíblia não é interessante, porque você vai fomentar guerra. Então eles preferem dizer que é uma lenda, que não existiu Abraão, que não existiu Salomão. Os judeus seculares querem viver em paz e temem que religiosos fundamentalistas levantem uma guerra religiosa. Quais são as tendências que eu estou vendo acompanhando os congressos por aí? Nós estamos tendo novos achados arqueológicos que estão cada vez voltando às posições tradicionais, tá certo? Da escola de Albright e acabando com as ideias modernas. Por exemplo, Eilat Mazar está encontrando o Palácio de Davi em Jerusalém. Isso já arrebentou com a ideia que Jerusalém nunca foi o centro de um governo. Eu fui com o pastor Reinaldo Siqueira e o pastor Martini para Israel agora há menos de um mês, e quando nós estávamos lá, eles encontraram um fragmento, já tinha sido encontrado, que traz o nome Jerusalém, e é datado do 10º século a.C. Isso confirma. E outras coisas, eu podia dar várias evidências para vocês, não teria que ter outra palestra para isso. Eu percebo também que existe uma perda de interesse na crítica textual para enfocar a estrutura textual. Deixe o texto falar. Até para os alunos de teologia, uma boa notícia aí. O método crítico histórico está com os dias contados. Nem teólogos liberais estão usando mais o método crítico histórico. Viu? Só que tem um perigo, porque hoje fala-se muito em leituras pós-modernas que também são perigosas. Mas só para dizer a vocês que aquela história, aquela escola lá já está começando a caducar. Um pragmatismo arqueológico, Thomas Levi, embora o conceito de verdade seja problemática, vamos ver o que as tendências dizem, o que as evidências dizem, isso me interessa. E a arqueologia pode ser usada como ferramenta hermenêutica. Então eu termino a minha palestra aqui com uma proposta. A partir desses rumos que eu estou vendo a arqueologia tomar, como eu posso usar então a arqueologia como ferramenta para estudar a Bíblia nessas novas tendências? Até um tempo atrás, a arqueologia era usada como elemento que confirma a história bíblica. Ela não perdeu esse papel.
Não é arqueologia provando a Bíblia, cuidado, confirmando a história bíblica. Mas a arqueologia hoje pode ser usada de uma maneira mais ampla para iluminar o texto bíblico, como parte da hermenêutica. Nós temos que, entre duas posições opostas, a hipocrítica e a hipercrítica do texto, temos que ter uma via intermediária que supere a ideia de inerrância bíblica, que o texto foi ditado por Deus, e apresentar a Bíblia dentro de sua cultura. Eu não preciso tomar a Bíblia ao pé da letra, literalmente, para dizer que ela é a palavra de Deus. Existe um erro aí. Por exemplo, essa questão da inerrância ou da teoria do ditado. Tudo que a Bíblia fala é cientificamente preciso. Não. Lógico que não. Querem um exemplo? Jesus falou que o semente de mostarda era a menor de todas as sementes. Se você for na botânica, você vai ver que tem semente menor que a semente de mostarda. Então Jesus mentiu. Não. Jesus usou um conceito da época. Jesus não estava falando de uma verdade científica. Jesus não estava dando uma aula de botânica. Outro exemplo. Levítico 11, verso 6, fala que a lebre rumina. A lebre não rumina. Era um conceito da época. O morcego é tratado como ave em Levítico 11. E morcego não é ave. Mas ali a Bíblia não está falando de taxonomia. A Bíblia fala também dos 4 cantos do céu, dos 4 cantos da terra, dos 4 ventos. A Bíblia fala, às vezes nem tem uma narrativa bem cronológica, citação imprecisa. O profeta do Novo Testamento cita algo do Antigo, atribuindo a um profeta como foi outro. A Bíblia contém alguns errinhos. Por quê? A Bíblia é Deus falando com sotaque humano, e a linguagem humana ela tem erros. Quando em Josué fala que o sol parou no céu, o sol não gira em torno da terra. Então não preciso ficar pegando cada vírgula da Bíblia para dizer que ela é a palavra de Deus, porque ali está, se tiver um errinho ali, não é por aí. Nem também criando aqueles argumentos artificiais que a Bíblia antecipou a ciência. Alguns fazem, não, quando todo mundo dizia que a terra era quadrada, a Bíblia já falava que a terra era redonda, porque Isaías fala que Deus assentou o círculo da terra. Primeiro o globo, primeiro que a palavra globo que está ali no hebraico, hug, não é globo, é circunferência. E segundo, nem todo mundo dizia que a terra era quadrada. Os egípcios já tinham a ideia que a terra era redonda. Então não é assim que você vai provar a Bíblia. Tá bom? Então cuidado com o extremo da teoria do ditado, da teoria da inerrância. Mas eu não preciso cair no outro extremo de achar que a Bíblia não contém história. Ela contém história. E o próprio fato de Deus deixar algumas pequenas contradições na Bíblia. Um evangelista diz que Jesus estava saindo de Jericó quando ele curou 2 cegos. O outro diz que ele estava entrando em Jericó quando ele curou um cego. Sabe por que Deus deixou esses errinhos passarem? Para provar que o texto não foi manipulado. Porque pergunte a alguém da área do direito, se 2 ou 3, 4 testemunhas forem dar um depoimento, para que ele seja verdadeiro, ele tem que ser coerente na essência e contraditório nos detalhes, porque nenhum ser humano descreve uma coisa exatamente igual ao outro. Pergunte um promotor de justiça, ele vai confirmar o que eu estou dizendo. Então a prova de que o relato da Bíblia foi testemunhal, foi verdadeiro, são as pequenas contradições que ela apresenta. E o fato da contradição não ter sido mexida ao longo dos tempos, mostra que o texto foi preservado. Agora, para terminar aqui agora, tem mais 3 minutos, dá 3 ou 5 minutos no máximo aqui, professor, para fechar? Vou dar alguns exemplos para vocês de como eu estou trabalhando agora a arqueologia, como um viés para ajudar no contexto da Bíblia, fazendo parte até da hermenêutica. A arqueologia bíblica, além de confirmar a história do texto, não perdi esse viés, ficou claro para vocês, né? Ela confirma muitas histórias bíblicas, mas ela faz com que a Bíblia tenha cheiro, sabor, quadro, porque a Bíblia, na verdade, é uma coletânea de coisas táteis, é geografia. Eu estava estudando a Bíblia com um ateu uma vez, e quando eu fui estudar a Bíblia com ele, alemão. Então imagina, alemão, mente ateia. Graças a Deus, quando ele morreu, ele tinha aceito a Cristo como salvador pessoal. Mas esse ateu, Peter Gasten, ele quando foi estudar a Bíblia, falou, primeira coisa que eu quero de você, eu quero um atlas e uma cronologia. Eu nunca tinha visto um pedido desse. Ele falou, não, porque se você vai me estudar a Bíblia é uma história, não é? Eu falei, é uma história. E as doutrinas estão misturadas na história. Eu falei, isso mesmo.
Então, eu preciso saber onde e quando a história aconteceu. E pior que depois dele, eu passei a verdade. A gente fala muito a Daniel na Babilônia. Onde ficava a Babilônia? A Bíblia fala muito de montes, de vales, de altaneiras. Aí eu comecei a despertar que a arqueologia, graças a essas tendências que eu estou vendo, ela pode dar um grande papel ao estudo da Bíblia quando ela coloca a Bíblia em 3 dimensões. Querem alguns exemplos? Só exemplos, hein? Senão eu teria que dar uma palestra até de madrugada aqui. Olha o que diz Apocalipse capítulo 12, versículos 15 e 16. E a serpente lançou de sua boca atrás da mulher água como um rio, para que pela corrente a fizesse arrebatar. E a terra ajudou a mulher, e a terra abriu a sua boca e tragou o rio que o dragão lançara de sua boca. A arqueologia não me põe em contato apenas com o passado. Lembra como vocês o Bean Ford estudando os esquimós hoje? Lembram? Eu posso estudar arqueologia com coisa de hoje. Como, Rodrigo? Olha como é que a arqueologia ilustra isso aqui. Ela não vai mexer tanto na interpretação do texto, mas vai ajudar a confirmar algumas coisas. Coloca para mim aquele vídeo, por favor, que eu pedi. Vocês viram o texto aqui, né? A serpente vomitou atrás da mulher no deserto um rio. E o que a Bíblia fala que a terra fez? Abriu a boca e engoliu o rio da mulher. Por que Deus mostrou aquela visão para João? Isso aqui, pode mostrar, por favor? É um rio do deserto do Negev, em Israel. Você está vendo aqui o deserto do Negev. E olha um fenômeno curioso que acontece no deserto até hoje. É o deserto, tudo é terra. Aí não chove. Chove só em Jerusalém. Mas, de repente, por chover em Jerusalém, olha o que começa a aparecer do nada no meio do deserto. Vocês estão vendo alguma coisa chegando lá perto da árvore? Estão vendo alguma coisa movimentando por aqui ou não? O que vocês estão vendo vindo ali? Água. Você às vezes está andando de carro no meio do deserto e tem uma placa assim, cuidado com a enxurrada. E a água vem levando tudo, asfalto, pedaço de terra, tudo. E o rio vem. É água. E vem caudaloso. E se você ficar perto aí, você pode afogar. Há pessoas que já morreram afogadas no deserto por esse tipo de rio. É chamado de, eu sei, é contraditório, chamado de aluvião. Esse rio é um perigo. Sai, cachorro. Sai daí, cachorro. E o rio vem. Sai, cachorro. E o que a terra faz? O que a terra faz? Engole o rio. João viu esse fenômeno natural muitas vezes. Pode voltar para o slide, por favor? Engole, sumiu o rio, acabou. Ele entra para debaixo da terra, vai para o lençol freático e desaparece. João viu muitas vezes cenas como essa. O rio vem e desaparece. E o Espírito Santo usou para mostrar a João nas suas visões imagens que ele estava acostumado a ver. Entenderam a questão? Quando ele viu uma cidade com muros, é porque ele conhecia a cidade com muro. O Espírito Santo, se João vivesse no século 20 ou 21, o Apocalipse teria outras imagens. Deus usou imagens. E agora, se eu entendo, agora veja a hermenêutica. Se eu entendo o contexto que João teve, eu tenho uma pista para entender talvez qual o significado profético daquilo ali. Outro exemplo que eu posso dar para vocês. Isso aqui é uma peça do nosso Museu de Arqueologia aqui, que não está exposta, infelizmente, por problema de espaço. Mas orem pela construção do Museu do NASP. Essa peça é do nosso museu. Era uma peça que aqui você colocava leite de cabra, do lado de cá você colocava mel de tâmara. E você está vendo que tem uma ligação aqui no meio? Essa é uma peça cananita. Leite de cabra, mel de tâmara. E você balançava aquilo ali, misturando as duas bebidas e produzia uma bebida refinada, que só reis e pessoas muito ricas podiam beber. Qual foi a promessa de Deus para os hebreus? Eu vou levar vocês para uma terra que emana leite e mel. Olha como é que isso aqui agora ajuda a ilustrar o texto. Uma terra, então, que todo mundo vai viver como rei. Todo mundo vai ter acesso. Outro exemplo.
Olha como é que ver uma barraca de um beduíno me ajuda a entender Abraão. Os beduínos viviam em barracas assim, que é o mesmo estilo das barracas do tempo abraâmico. Nós sabemos disso através de vários desenhos, entalhes e tradições orais. Os homens ficavam aqui. Aqui, na verdade, ficava só uma família. Eles colocavam a cortina aqui na hora de dormir, tá certo? E olha que interessante, Isaías 40, verso 22, fala que Deus estende o céu como se fosse a sua tenda. Porque esse tipo de pano, ele é todo furadinho e ele parece um céu mesmo. Aí você vê Isaías, quando fala no Apocalipse assim, o céu enrolou-se como um pergaminho que se enrola. Deus estende o céu como um pergaminho. Aqui, Abraão recebeu 3 homens. Eles foram lá para debaixo da árvore primeiro, na parte mais forte do calor. Depois, Abraão pediu Sara para preparar uma comida para eles. A mulher não participava da refeição com os homens pelo costume patriarcal, mas Sara ficava aqui, ó. E aqui havia uma cortina. E Abraão conversava com os homens aqui, Jesus e 2 anjos. Você sabe que nós temos onomatopeia, não é? Sons que viram símbolos. Cachorro faz au, au. Gatinho faz miau, miau. E dependendo do idioma, isso muda. Por exemplo, o brasileiro, quando sente dor, fala ai. O americano fala out. Cachorro nos Estados Unidos não late au, au, au. É vuf, vuf, vuf. Até o jeito de escrever é diferente. É ou não é? Agora, como é que a gente faz risada? KKKKK, não é assim que a gente faz? Aí o outro chegou para ele e falou o seguinte, papá, mas ele rachou o brinco e kkkkkk. Não é assim que a gente faz? Sabe como é que em hebraico se faz esse som da risada? Tsak, 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 tsak. Então, se eu estivesse falando em hebraico aqui, o professor Nauri diz assim, mas rapaz, ele chegou lá, rachou o bico e tsak, 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 tsak. A Bíblia diz que enquanto Abraão e os forasteiros estavam conversando, e Abraão recebeu a promessa, Sara riu do outro lado. Aí Jesus perguntou, Sara, por que você está rindo? Por nada. Só porque você riu, o nome do menino vai ser Itzak. Risadinha. Perceberam o senso de humor de Deus? Viu como é que isso ilustra? Isaac significa risada, Tsak. Tsak. É como se fala assim, o nome do menino vai ser KKKK. Dois últimos exemplos. O penúltimo e mais um. Aqui nós temos restos de escada originais do 1º século da época de Cristo. Aqui é o que sobrou, uma das partes da parede do templo da época de Jesus. Aqui não dá para ver no slide, mas aqui tem um resto de uma porta que hoje não existe mais. E lá atrás tem algumas portas, são a porta de Uda. Muita gente pergunta como que no livro de Atos, Pedro batizou 5.000, depois 3.000 de uma só vez. Até uma vez eu estava num debate com um pastor presbiteriano que queria defender a aspersão. A prova que o batismo é por aspersão é como é que Pedro batizou tanta gente. Não tinha água ali? Eu falei, pastor, desculpa, tinha. Não tinha, não. Eu falei, pastor, tinha. E às vezes o pastor Pedro Apolinário falava às vezes que a ignorância é atrevida, né? Eu falei, pastor, quantas vezes você já foi a Jerusalém? Mas não tinha. Você vai acreditar agora em Calvino ou na Bíblia? Tinha água para batizar sim, mas você pergunta, aonde estava essa água? Estão vendo um buraco aqui? Em torno de todo esse lugar, há dezenas de tanques de purificação como estes, chamados mikvaot em hebraico. São banhos de purificação que a pessoa se purificava para entrar no templo. Ela descia por uma escada impura, mergulhava por completo e subia pela outra purificada. Evidentemente que isso aqui tinha uma cobertura, então era uma sala oculta. Aqui embaixo tem uma outra foto de 2 entradas e aqui também tinha. Todo lado ali é cheio de banhos de purificação. Então aquele lugar é onde Pedro recebeu o Pentecostes e batizou os milhares de pessoas. E para terminar, uma prática arqueológica antiga que eu já tive o privilégio de escavar, lá em Teodor, quando estava escavando no período grego e entrando no período romano, nós encontramos às vezes, já encontrei pelo menos umas 2 ou 3 vezes, pedaço de vaso com moedas. Hoje você coloca o seu dinheiro no banco. No período greco-romano,
mais já do período dos imperadores, havia muito o costume de pegar moedas, guardar dentro de um pote de barro e enterrar esse pote. No momento de emergência, você vai lá, desenterra o pote e tira as moedas que você precisa. Lembra que Jesus falou de um homem que escondeu um tesouro no campo e foi o outro lá e encontrou? Lembram disso? Lembra também daquele homem que deu os talentos para os seus empregados e cada um negociou, mas um fez o quê? Enterrou. Era a prática da época. E quando eu pego um pote desse cheio de moedas, ele me ilustra o que Paulo falou em 2 Coríntios, capítulo 4, verso 7. Temos esse tesouro conservado em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. É lógico que Paulo estava falando do corpo humano, esse vaso de barro, mas a imagem que ele estava ilustrando é o que ele estava acostumado a ver. Temos esse tesouro conservado em vasos de barro. O que é mais caro aqui não é o vaso, é o tesouro. Paulo, usando uma comparação, temos esse tesouro, o Espírito, nesse vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Espero que vocês tenham entendido. Estudem arqueologia. Eu espero que ela possa contribuir para o estudo bíblico de vocês. Muito obrigado.